Como os 8.700.000 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio podem se preparar melhor para a prova de novembro? O que fazer neste mês de julho, já de olho no que vem pela frente? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o professor Tadeu da Ponte, que é alguém que trabalha nessa área de preparação para o Enem, um dos mais importantes passos da vida do estudante. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Wagner. É um prazer tê-lo conosco. O Enem é dividido em 4 áreas: ciências humanas, ciências da natureza, uma terceira área chamada de matemática e aí a quarta de linguagens e códigos. Qual é a melhor forma para se preparar para cada uma delas? Bom, é importante que o estudante entenda que a prova do Enem é uma prova de habilidades. E as habilidades são cobradas de uma maneira contextualizada. Então, os problemas da realidade que tem a ver com cada área, eles são temas da prova do Enem. Então, temas da atualidade entram também. Exatamente. E tem um peso grande. Tem um peso grande. Entretanto, o que está acontecendo hoje não cai na prova do Enem desse ano, porque a prova já está pronta. A prova é feita com muita antecedência. A gente viu agora há pouco no G1 uma informação de que há 10 assuntos da Copa que podem estar no Enem. Inclusive assuntos, questões políticas, de ditaduras em países, da fragmentação da Croácia, por aí vai. E aí? Isso pode cair, principalmente aquilo que se refere à preparação para a Copa, que ocorreu prioritariamente o ano passado. O acidente do Neymar, por exemplo, não cai no Enem, porque é uma coisa que aconteceu agora e a prova já está pronta. As manifestações populares do ano passado é um assunto que deve ter uma grande relevância no exame, né? Toda a situação no Oriente Médio, essas coisas sempre podem cair. Agora, quais são as dicas para o aluno antes da prova e durante a prova? Como vocês orientam esses estudantes? Bom, antes da prova, é importante que ele se habitue ao estilo do exame. Como eu falei, é uma prova contextualizada, em que são colocados problemas para que ele resolva. Isso é diferente de uma prova de conteúdo. Então, o estudante fazendo questões dos Enems passados e fazendo questões típicas do Enem, pode ter uma vantagem, pode ajudá-lo. Em síntese, o que você está nos dizendo que é compreender é mais importante do que decorar. Perfeitamente, exatamente isso. O conhecimento de memória, a memorização, ela não é mais tão importante quanto era no vestibular há 20 anos atrás. Então, o raciocínio do aluno, o pensamento analítico em cada área é que vai fazer a diferença. Agora, o que prejudica o aluno? Bom, a parte emocional é uma parte muito importante, né? A gente desenvolveu um estudo recente que mostra que um alto nível de ansiedade em relação às avaliações pode pode prejudicar o aluno em 23% a menos de nota em matemática, por exemplo. Então, a parte emocional, confiar na própria habilidade, confiar no próprio conhecimento, né? Aquela coisa de confiar no seu taco pode... A matemática Mas é natural, provoca né, abalos emocionais, né? Nós jornalistas sabemos bem disso. Né? Mas a ansiedade é natural, né? É natural, Tadeu. é natural. Agora, como lidar com isso, então? Bom, a dica que a gente pode dar aqui nesse momento é o jovem ter consciência disso, que a ansiedade é a grande responsável pelo aquele famoso branco que pode dar na hora da prova. É uma coisa biológica. Acontece nos 5, 10 primeiros minutos do exame, mas se ele tiver confiança de que ele se preparou bem e sabe a matéria, aquilo vai passar, ele vai conseguir fazer a prova. É uma coisa normal, natural dos primeiros minutos. Uma das coisas que os estudantes fazem muito é pegar o caderno de questões, olhar geral e aí bate aquela coisa assim, putz, tudo bem ou ferrou. Né? Como é que é essa questão? Qual é a recomendação de vocês em relação ao momento em que o cara pega o caderno de perguntas e começa a triar o que é mais difícil para ele? Olha, a prova do Enem, ela tem questões de diferentes níveis de complexidade, né? É uma prova muito bem balanceada nesse sentido. No entanto, não é possível ao estudante saber qual é a questão mais fácil, qual é a questão mais difícil a priori, né? Então, tentar adivinhar a questão que vale mais ou menos ponto, isso não vai trazer um bom resultado para ele. Vai voltando à ansiedade, vai deixá-lo mais ansioso. Então, é preferível que ele vá fazendo o exame com tranquilidade. Principalmente, procure administrar bem o tempo. Se ele começa a perder muito tempo numa questão, aquela questão pode ser uma questão problemática para ele. Então, é preferível ele ir adiante e depois voltar. Uma outra dica que a gente dá é fazer a prova por blocos, né? Então, você faz ali 10, 15 questões, é uma prova muito extensa, são 90 questões em cada dia. Então, você faz 10, 15 questões,
revisa, passa na folha de respostas, depois faz mais 10 e assim por diante. Tadeu, vocês têm um site, né? Desenvolveram um site no ano passado, estaçãocuriosidade.com.br. É isso? Queria que você falasse um pouco sobre... São dicas para os estudantes? Isso, essa é a nossa principal dica para essa época de julho, época de férias dos estudantes, né? No site, nós documentamos, nós selecionamos 10 pontos turísticos da cidade de São Paulo, né? Como o MASP, Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca e assim por diante. Relacionamos cada ponto turístico com 4 questões do Enem passadas. Então, temos no site, no total, 40 questões do Enem e nós fazemos, por meio de um texto e algumas dicas, a relação do ponto turístico com o que caiu na questão do Enem. Então, é uma maneira do estudante aproveitar essa época de férias para se entreter, passear, melhorar, adquirir cultura, ao mesmo tempo que ele se prepara para o Enem. Legal, é estaçãocuriosidade.com.br. Estaçãocuriosidade.com.br. Ainda a respeito disso que a Adriana tocou, você está falando no mês de julho, é bom a gente lembrar que o Enem vai acontecer em novembro. 8 e 9 de novembro. 8 e 9 de novembro. Então aí, em média, as pessoas têm aí 4 meses pela frente, 120 dias, 130 dias aí para estudar. Vamos tentar pegar como parâmetro o que fazer e o que não fazer nesse período até a prova. Porque assim, aquela ideia de uma revisão geral em cima da hora, a gente sabe que não funciona. Então, uma programação para essa reta final, né? Cronograma mesmo. Esses 4 meses, eles devem ser muito ricos para resolver questões dos Enems passados. Um erro muito comum nessa época é o estudante querer dividir a matéria toda desde o começo do ensino fundamental e estudar um pouquinho por dia. Não vai funcionar, ele vai chegar no Enem e ainda não passou da 5ª série. Então, é melhor ele pegar de trás para frente as questões que caíram, os conteúdos que estavam envolvidos nessas questões e identificando uma falha nesse conteúdo, ele vai no conteúdo específico e revisa aquele conteúdo. Então, estudar por meio das questões e fazer o raciocínio do conteúdo de trás para frente. Legal, mas para frente a gente volta para falar mais sobre esse Enem, a gente vai conversar mais sobre isso oportunamente. A gente agradece aí ao professor Tadeu da Ponte, diretor do Instituto de Avaliações Educacionais Primeira Escolha e responsável pelo site estaçãocuriosidade.com.br. É isso, né? Isso, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, obrigado, Adriana. Tadeu. Obrigado,